Moradores de Pontal denunciam suposto descarte irregular de sangue na rede de esgoto. Resíduos extravasam em alguns bairros e exalam um mau cheiro terrível. O problema é antigo e já foi denunciado aqui no Jornal da Clube. São diversos registros feitos pelos moradores da Vila Princesa, em Pontal. Em um dos vídeos é possível ver a tampa do bueiro da rua José Genari vazando uma grande quantidade de um líquido avermelhado, que, segundo eles, é sangue. O resíduo fica acumulado na sarjeta e avança até as calçadas das ruas Alfredo Tomazini e Aprígio de Araújo. Eles temem pelos riscos à saúde. Uma carniça enorme. Até meus parentes, quando vêm aqui para visitar não aguenta ficar aqui. Não aguenta. Por quê? Por causa do fedor. Só tem barro, lama e sangue que desce, aí entope tudo e vai jogando sangue para lá. Isso aqui lota de sangue. Época de chuva a gente aqui não aguenta. Com as galerias e de esgoto aqui não aguenta. Que é muita água que vem de cima, de lá de baixo e daqui de cima. Então de lá do lado do frigorífico desce um monte de sangue. Aí junta aquela lagoa aqui. E o certo seria ter manilhão ali para segurar esse tanto de sangue que aparece. Porque a água já está penetrando nas calçadas e está prejudicando minha casa, é que nem eu disse. Se a minha casa cair, quem vai me dar outra? Eles alegam que os resíduos seriam despejados por um frigorífico que atua no bairro vizinho. Equipes da prefeitura e da própria empresa fazem a desobstrução da rede constantemente, mas sempre volta a vazar. Tem uma pessoa que trabalha lá dentro que não me passou a filmagem, mas falou e me mostrou a filmagem que tem tanque, aquele tanque enorme de sangue lá, diz que quando solta o sangue lá ele fica pensando, vai passar lá. Nós temos que colocar uma galeria aqui melhor, porque ali não vai dar certo. Ali não está dando certo ali, está entupindo tudo. Está entupindo tudo e descendo sangue aqui na frente da minha casa. Essa casa já não tem valor aqui, já não tem valor nem nada aqui. Só reconhece nós quando é tempo de política. Tempo de política é tanto vereador dentro da cidade que é um castigo. E aquela campanha, aquele carnaval de gente atrás. Bem ao lado de um dos pontos mais críticos do vazamento existe essa área de mata onde tem uma lagoa. Quando os resíduos acumulam em grande quantidade na rua, acabam caindo nessa água que já não é limpa. A preocupação dos moradores é também com o prejuízo ambiental que pode estar acontecendo por aqui. Essa água poluída aqui, ó. Uma carniça braba quando isso aqui vai diminuindo. Nós viemos aqui porque a casa é própria da gente, nós não tem para onde ir, entendeu? Mas quem vive de aluguel, vem e passa pouco tempo. Não dá nem para sentar aqui fora, não dá nem gosto. Aqui é uma tristeza total, porque a gente aqui está jogado, está pior do que cachorro. Então até quando a gente vai viver assim? Porque imposto a gente paga certo, que às vezes fica até sem comer, mas paga, para não ter cobrança. Então por que a gente também não pode cobrar uma coisa que é direito da gente? Porque isso aí tem que mudar. Pode contaminar o solo, contaminar a lagoa, ter um número maior, como a gente viu na matéria, de urubus, de mau cheiro para aquela população, um maior número de bichos peçonhentos ali naquela redondeza e uma crise sanitária, né? Porque esse sangue pode, em contato ali com uma criança, com alguma coisa, gerar um problema de saúde. Então, precisaria primeiro verificar se de fato é sangue e, se verificado que é sangue, tomar as medidas contra quem está deixando esse sangue escorrer em vias públicas. O problema não é novo. Segundo os moradores, já acontece há pelo menos 10 anos. O Jornal da Clube denunciou a situação pela primeira vez em 2017, quando os resíduos tomaram conta de diversas ruas da cidade e assustaram a população. Na época, a empresa foi autuada pela prefeitura. 2 anos depois, em 2019, outra polêmica. Um caminhão do mesmo frigorífico teria despejado restos de animais abatidos em uma área. O caso foi parar na polícia. Para esse professor de direito ambiental, já passou tempo suficiente para que medidas fossem tomadas. Medidas para que não continue o problema. E essas medidas precisam ser tomadas ou judicialmente ou administrativamente, mas alguma medida tem que ser tomada. Ou o Ministério Público ingressar com uma ação civil pública, ou a Prefeitura tomar medidas, inclusive administrativas, em relação ao frigorífico, cessar a operação desse frigorífico, até que se adeque ali ao que tem que ser feito para evitar esse vazamento. Alice Carvalho, de Pontal, para o Jornal da Clube.
A Prefeitura de Pontal não se manifestou. Já a CETESB informou que técnicos vão fazer aí uma vistoria no local. Só então pode informar o que foi constatado e quais providências serão tomadas. Nós tentamos contato com os responsáveis pela empresa que supostamente estaria descartando esses resíduos, mas não tivemos retorno. No canal digital da Clube, ao vivo conosco, está o doutor Daniel Pacheco, advogado. A gente segue falando sobre esse assunto. Doutor, nós estamos falando então de resíduo que pode ser sangue correndo pelas ruas de Pontal. É um problema que exige de fato medidas urgentes, né? Uma ótima tarde ao senhor. Muito boa tarde a todos. Grande prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida nenhuma, né? Porque a gente tem aqui uma questão muito importante que é sanitária, né? Então, assim, além do desconforto, né? Além do desprazer que é conviver com essa situação, você tem aí, né? Como foi muito bem trazido pela reportagem, algo que pode nos dar aí infestações de animais peçonhentos, doenças, né? Então isso aqui é muito grave e já está tarde, né? Já deveriam ter tomado uma providência há muito tempo. Bem, a situação, segundo os vizinhos, se arrasta aí há 10 anos praticamente, tempo suficiente para que os responsáveis fossem identificados, cobrados e esse problema sanado. Sem dúvida nenhuma, né? 10 anos é um prazo, eu diria até absurdo, né? A gente conseguiria fazer uma investigação aí, talvez um inquérito, em questão de alguns meses para apurar isso, né? Não deve ser nada tão complicado assim. Então, infelizmente, né? Está demorando demais mesmo. Doutor, aí nesse caso, quais tipos de crimes a gente está falando que essa empresa pode estar cometendo? Então, aqui é uma situação bem interessante, porque a gente está falando de crime ambiental, né? E o crime ambiental é o único tipo de crime aqui no Brasil que pode ser cometido por pessoa jurídica. Então, aqui nesse caso, né, a própria empresa, pessoa jurídica, pode ser responsabilizada criminalmente, coisa que normalmente não acontece, né, mas nesse caso vai ser possível, sem prejuízo de responsabilização também de outras pessoas físicas que estejam por trás, né? Então, eventualmente, algum funcionário da empresa que está cometendo irregularidade, né? Então, a gente pode ter a responsabilidade de todo mundo. E aí vai ser um crime de poluição, que é um crime que já tem uma pena até bastante alta. É um crime que, mesmo seja na sua modalidade simples, a pena vai chegar a 4 anos, né? Então, a gente pode ter essa responsabilização tanto para a empresa quanto para outras pessoas físicas envolvidas. Agora, pode ter punição também para a prefeitura, para os órgãos responsáveis que podem estar fechando os olhos para essa questão, porque se há 10 anos já devem ter conhecimento, não resolveram um problema, o que pode sobrar para o gestor lá de Pontal? Aí a gente vai ter duas situações possíveis, né? A primeira, que é mais fácil de caracterizar, eventualmente se houve uma omissão, né? Se o trabalho não está sendo feito da maneira como deveria, a gente pode ter responsabilidade administrativa, né? Então daí foi até o que foi dito na reportagem, né? Você pode ter uma ação civil, alguma coisa assim, que já pode gerar, né, algumas dores de cabeça aí para o poder público, né? Agora, fora isso, né, tendo em vista o longo período em que esse problema está acontecendo, eventualmente, teria que se apurar, mas eventualmente poderia haver até uma responsabilização criminal. Talvez por crime de prevaricação, né, que é o que acontece quando o funcionário público não toma todas as medidas cabíveis, né, não faz tudo o que deveria para resolver algum problema. Doutor, o senhor enxerga alguma alternativa para tentar, de fato, resolver esse problema de forma urgente? O que o senhor orientaria a população lá de Pontal que está sofrendo com esse problema nesse momento? Eu acho que o caminho mais simples aqui é procurar o Ministério Público, né? Procurar o Ministério Público tem condições de tomar as medidas cabíveis, né? Tanto na esfera criminal, você pode iniciar uma ação penal pelos crimes ambientais, que eu expliquei, né? Quanto na esfera administrativa. Então, eu acho que o meio mais fácil de conseguir algum resultado, né, é procurar o Ministério Público sem prejuízo de procurar cada morador o seu vereador, né, cobrar eventualmente do prefeito, fazer barulho, né, para conseguir fazer valer os direitos, que de fato essa é uma situação que está insustentável e que não pode continuar assim. Advogado, doutor Daniel Pacheco, é sempre um prazer recebê-lo aqui no jornal, sempre colaborando com a gente. Um abraço e até a próxima, doutor. Eu agradeço, é um prazer estar com vocês. Bom trabalho aí para todos. Obrigado, ao senhor também. Até mais.